Nós vamos para o livro de Números. Quero que você vá comigo ali. Todos encontraram? Capítulo 20. Hoje eu tenho algo muito interessante que eu vou pregar para você, que eu estava meditando ontem e falando com Deus. Só vou anotar aqui e a gente já vai começar. O que eu vou falar com você? Queridos, hoje eu vou falar com você sobre sucesso ou obediência. Para Deus, a obediência é mais importante do que o sucesso. E eu vou mostrar para você homens que receberam uma ordem de Deus sobre algo que eles precisavam fazer. Contudo, eles tiveram sucesso. As pessoas ficaram felizes, se alegraram, porque eles conseguiram, mas Deus não ficou feliz. Porque na trajetória, eles desobedeceram. E o que eu vou te mostrar é que para Deus, a obediência vem antes do sucesso. Para os homens, o mais importante é o resultado. As pessoas querem ver o nosso resultado. Amém? As pessoas não seguem quem não tem resultado. As pessoas querem ver resultado. Todo mundo quer ver resultado na sua vida. Você também não vai seguir uma pessoa que não tem resultado. Se você for entrar na academia, porque um médico às vezes falou, ou você decidiu que precisa fazer um exercício físico para ter melhor qualidade de vida, melhorar a sua saúde, vai ter lá a pessoa que às vezes é um personal e você quer contratar o serviço. Aí você vai olhar um personal. Estou falando dessa área porque você entende o que eu estou querendo falar para você. Um bem gordinho e o outro já mais definido, já mais forte. Qual dos dois você vai contratar? Provavelmente você vai olhar o mais forte, porque isso tem a ver com a área dele. Não estou falando que a pessoa não pode, às vezes, estar um pouquinho mais fortinha e tal. Mas é que essa área talvez exija esse perfil. Você vai contratar esse aqui, sim ou não? Você vai procurar aquele ali. Então, porque ele tem um resultado. Talvez você olhe para o outro pode ter muito conhecimento. Talvez ele pode passar técnico, conhecimento, mas esse aqui tem um resultado. Você está vendo que ele aplica na vida dele o que ele vai te ensinar. Provavelmente você vai contratar esse aqui. As pessoas querem ver resultado. E o que eu te digo? Não é que Deus não quer ver o sucesso, Deus não quer ver o nosso resultado. Mas o que eu vou te mostrar hoje é que antes do seu resultado, Deus prefere a sua obediência. As pessoas vão olhar só o resultado, elas não estão preocupadas com a sua obediência. Mas Deus sim. Deus está muito mais preocupado com a sua obediência do que com o sucesso ou o resultado que você vai ter. Às vezes a gente está preocupado em ter resultado, daí as pessoas, às vezes, para ter um resultado, elas fazem qualquer coisa. E muitos se perdem, se corrompem para conseguir aquele resultado. Abrem mão dos seus princípios. Às vezes, perdem qualidades boas do caráter para conseguir ter aquele resultado. Só que para Deus o mais importante é a sua obediência. Eu não estou dizendo que você não tem que ter resultado. Deus quer o nosso sucesso. Só que antes do sucesso, o que Deus quer que você seja? Obediente. Isso é muito importante. Você já viu aquela pessoa que para ser promovida lá na empresa, e às vezes tem o cargo de gerente, e o melhor vendedor talvez assuma como próximo gerente. Aí o fulano, para conseguir o cargo de gerência, ele vai mentir, ele vai furtar o cliente do colega dele. Vai dizer, não, meu colega não está. Às vezes o colega está, foi para o almoço, mas ele pega o cliente que sabe que é uma boa venda. Então você vê, para conseguir um resultado, ele fez coisas que não são bonitas. Que eticamente aquilo é feio. Aquilo ali não é bonito que ele fez, aquela atitude. Mas ele vai lá e consegue o resultado, se torna um gerente. Para o mundo, o mais importante é o resultado. Mas para Deus, obediência vem antes do sucesso. Nós vamos olhar um texto e eu vou falar com você sobre dois homens da Bíblia muito importantes e homens que você já deve ter ouvido falar. Eu vou começar falando de Arão e vou te mostrar que o Arão não entrou na terra. Vou mostrar para você o Moisés e vou te mostrar que o Moisés orou, insistiu com Deus, pedindo que ele queria entrar na terra. Ele insistiu muito com Deus para entrar. E Deus vai falar para ele, Moisés, não fala mais comigo sobre isso. Eu não quero mais falar. Você vê que Deus vai ser incisivo com Moisés, vai dizer, não fale mais comigo a respeito deste tema ou desse assunto. E o Moisés parou. E ele não entrou na terra. Você vê, ele caminhou 40 anos, não foi fácil carregar aquele povo, era um povo, e tem povo às vezes que Deus bota para você guiar, que não é fácil. Olha para o irmão do lado e diga, ajuda o pastor. Amém?
Eu ouvi poucos falarem ajuda o pastor, tem que ser todo mundo, irmão. Olha para o irmão do lado e diga, ajuda o pastor. Agora melhorou, graças a Deus. Acho que 2024 vai ser diferente. Agora olhe para mim. Tem pessoas que às vezes não é fácil você conduzir elas, carregar elas. E o Moisés caminhou 40 anos, mas ele perdeu aquilo pelo qual ele caminhou, por causa de uma desobediência. Então nós vamos ter que cuidar da desobediência para que você não perca aquilo que Deus tem para você. Aí diz aqui, Números 20, você vai começar comigo no versículo 24, onde Deus fala que Arão não vai entrar na terra. Nós vamos ler um versículo, você vai ler aqui, depois eu vou para o texto para mostrar o que eles fizeram. E Arão, Números 20, 24, recolhido será o seu povo. Olha só. Por quê? O que a Bíblia diz? Não entrará na terra que tenho dado a quem, queridos? Então preste atenção, talvez o Arão tinha muito mais para viver. Tinha muito mais para fazer. Só que o tempo dele foi abreviado por causa de um erro. Os erros podem fazer a gente perder o que Deus tem para nós, por causa de uma desobediência. Olha que interessante isso, irmão. Chegou o momento que eles estavam lá prestes a entrar na terra. Deus lembrou, opa, esse aqui não pode. Então, Arão, você vai subir no monte, vai passar as tuas vestes para o teu filho, o Eliezer vai assumir o sacerdócio e você vai ser levado agora. Você vai ter que morrer, porque o ser humano, para ele não... Tem que morrer, né, pessoal? Você é um espírito, para voltar para Deus, você vai ter que morrer para ir para o céu. Aí, o que acontece? Leia. Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que eu tenho dado aos filhos de quem? Você vê que ele tinha mais vigor, ele podia ter vivido mais, podia ter ido longe. Agora continua. Porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas da onde? Cuidado com as atitudes que você tomou e não se arrependeu. De coisas que você fez que não houve mudança. Você vê que o Arão pensou que estava tudo bem, continuaram caminhando, talvez levaram mais alguns anos, foram, agora olha a terra, legal, vou entrar. Deus, não. Lembrou o que você fez lá, o que eu falei para você? Você não vai. A desobediência. Ele tinha mais, ele tinha vigor, ele tinha vida. Ele tinha muito para ir para frente, mas Deus disse, acabou. Por aqui tu vai ficar. Ele teve sucesso, mas ele não foi o quê? Nunca esqueça. Você quer ter sucesso? Primeiro busca obediência, é importante, tá? Agora vamos olhar o Moisés, vai um pouquinho para frente, agora é Deuteronômio 3. Olha a oração que ele fez, esse aqui foi diferente. E ele era amigo de Deus, Deus gostava do Moisés. O Moisés, Deus disse, com esse aqui eu falo face a face. Mas você vê como Deus não tem preferidos, irmãos. A desobediência fez um homem que falava face a face, que Deus gostava muito dele, escolheu ele. Era um homem fantástico, tem muitas qualidades o Moisés, mas o que eu estou te dizendo é que Deus não tem preferidos. Deus deu a palavra dele, Deus é fiel à palavra dele, por mais que ele te ame. Aí diz o versículo 23, o Moisés está falando com o povo, e ele está dizendo que ele orou, ele insistiu com Deus, pedindo algo para Deus, dizendo que ele queria entrar na terra, que Deus disse, não, Moisés, você não vai entrar, para de falar comigo sobre esse assunto. Olha o que diz o versículo 23, também eu pedi graça, o que ele pediu? Graça ao Senhor, um favor que a gente não merece. No mesmo tempo dizendo, Senhor Jeová, olha o que ele diz, 24, é Deuteronômio 3, 24. Começaste a mostrar o teu servo, a tua grandeza, a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Quem é esse homem que está orando? Moisés, que um dia Deus quer eliminar todos os israelitas porque eles estão errando, não mudam. E esse Moisés fez Deus repensar o que ele faria, fez Deus pensar que não valia a pena destruir o povo. O Moisés um dia fez Deus voltar atrás no que ele faria. O Moisés conseguiu convencer Deus que não valia a pena exterminar todos os israelitas. Mas agora ele está orando, Deus, deixa eu entrar na terra. Deus vai dizer não. Continue comigo, versículo 25. Rogo depois que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim. Deus ficou bravo por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, o que Deus disse para o Moisés? Basta. Isso aqui é muito forte, olha o que Deus falou para ele, preste atenção. Não me fale mais nesse... Irmão, isso aqui já aconteceu uma vez comigo. Eu fui orar para uma pessoa que eu fiquei com pena daquela pessoa. Você tem que aprender, já preguei para você a diferença entre pena e misericórdia. Eu fiquei com pena da pessoa e fui orar por ela de noite. Dobrei meu joelho e comecei a orar e não parava de orar pela pessoa porque eu estava com pena. E Deus também falou comigo, chega,
não ora mais por essa pessoa. A partir dali eu nunca mais orei. Amém? Porque Deus mandou não orar mais, eu nunca mais orei. Deus falou. Então, olha a experiência que Moisés teve. Deus chega para ele e diz, não fala mais comigo sobre esse assunto. Eu não quero mais que você fale comigo sobre esse ponto, sobre esse assunto aqui. Acabou, Moisés, você não vai entrar na terra. Eu dei a minha palavra. Uma desobediência. Moisés teve sucesso, mas uma desobediência. Moisés tinha mais para viver, tinha mais para caminhar, tinha muito ministério ainda, mas tudo acabou pela desobediência. Agora continue, daí vai falar aqui no 27. Sobe ao cume de Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul, oriente, vê com os teus olhos. Agora olha o que Deus falou, porque não passarás o quê? Deus disse, Moisés, por misericórdia, eu deixo tu dar uma olhada na terra, mas você não vai entrar. Você não vai entrar nela. O que Moisés e o Arão fizeram? Agora você volta comigo, vamos lá para Números capítulo 20, que nós vamos ver o que eles fizeram. Então, isso que eu quero falar com você, que para Deus é importante ter sucesso, claro, mas a obediência vem antes. Números capítulo 20. Todos encontraram? Então é isso que eu quero falar. Os homens só veem o sucesso. Só que Deus, antes do sucesso, Ele quer ver a nossa obediência. Seja obediente em tudo. Obediente em todas as coisas. Tem coisas que a gente não vai entender naquele momento. Você não vai compreender. E você tem que parar com essa de, eu não concordo com isso. Isso é rebeldia. Porque às vezes você não entende. E o que é obedecer? Puxa, eu não entendi, mas eu vou fazer. Por quê? Porque obedecer é confiar. Obedecer é fé. Eu não estou entendendo, eu não sei por quê. Mas por que eu vou obedecer? Porque eu confio no caráter de Deus. Eu não duvido de quem Ele é. Eu não duvido que tudo que Ele está fazendo é para o meu bem. Por mais que agora eu não entenda. Quando você desobedece, você está duvidando. Não da pessoa que falou para você fazer. Você está duvidando do caráter de Deus. Você tem que ser obediente. Vamos lá? Aí diz aqui Números 20. Então, por que eles não entraram na terra? Versículo 7, leia comigo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, o que Deus falou para Moisés no 8? Toma a vara, ajunta a congregação, tu e quem? Deus mandou Arão junto, né? E teu irmão. E faça o que, queridos? Falai a rocha, marque isso aí. A rocha, claro, hoje eu não estou pregando para vocês esse texto, mas é um símbolo do nosso Senhor Jesus. Ele morreu na cruz uma vez só. Então Moisés já tinha ferido a rocha uma vez e ela tinha dado água. Aquela rocha simboliza o nosso Jesus que morreria na cruz por nós. Hoje eu não preciso mais ferir, não preciso fazer o sacrifício, porque ele já foi sacrificado. Era só falar com a rocha. Aí diz, perante os seus olhos, falai a rocha, e dará a sua água, e assim lhes tirareis a água da rocha, e darás a beber a congregação e os seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhe disse, isso aqui é um grande perigo, que você tem que cuidar das suas emoções, porque elas podem atrapalhar você, elas podem te atrapalhar. Ouvi agora! Como é que o Moisés chamou eles? Acho que o Moisés já estava meio indignado com esse povo meio brabo. Irmão, toma cuidado quando você estiver meio emocionado. Às vezes é bom você deixar a emoção passar. Ouvi agora, rebeldes, porventura, tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão. E o que Moisés fez? Todo mundo junto, o que ele fez? Feriu, mas Deus mandou ele fazer o quê? Aqui está a desobediência. Porque para Deus funciona assim. Ou você obedece 100%, ou você desobedeceu. Pastor, mas eu obedeci 99, mas para Deus 99 não serve. Eu obedeci 80, eu obedeci 90. Mas eu achei que eu poderia fazer. Irmão, com Deus você tem que parar com aquilo que você acha. Você tem que fazer o que Ele falou e acabou. Mas eu achei que isso aqui era melhor, que desse jeito ficava mais bacana, que dessa forma. Mas eu não vi maldade. Mas Deus viu. Você desobedeceu. E você tem que aprender que a obediência para Deus é ou foi 100%, ou 99, não adianta. Ou eu fiz... Pastor, meu dízimo mesmo eu entrego só 50%. Para Deus é como se você tivesse o quê? Desobedecendo. Porque ou é 100 ou não é nada. Você tem que ser fiel a tudo que Deus falar para você. Agora vamos lá. Ele feriu a rocha. Quantas vezes ele feriu? 2. Por que 2, pastor Luiz? Porque Deus deu uma chance dele se arrepender, irmão. A primeira vez que ele pega a vara e ele bate na rocha, ele terminou de bater, não saiu nada. Nem um pouquinho d'água.
era a oportunidade de arrependimento. Deus sempre vai te dar uma oportunidade de arrependimento. Mesmo que você esteja fazendo algo errado, Ele te dá uma oportunidade de sair do erro, de parar com o erro, de largar o erro, para evitar a consequência. O Moisés teve uma oportunidade, quando ele bateu e não saiu água, ele deveria ter olhado e ter pensado, nossa, o que eu estou fazendo? Arão, o que Deus mandou fazer mesmo? É bater ou falar? O Arão ia dizer, Moisés, é falar, você está batendo, perdeu a cabeça, para um pouco. Ele ia parar, pessoal, desculpa, vamos falar, rocha, dê água. Ia dar tudo certo, ele ia entrar na terra, ele teve chance. Mas ele resolveu bater de novo. Aí a Bíblia diz, e ele feriu 2 vezes com a sua vara. Agora preste atenção, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação, e quem mais bebeu? Ou seja, ele teve sucesso, todo mundo começou a aplaudir, todo mundo sabe quando a multidão grita junto, oh! Todo mundo gritando, e todo mundo tomando água, os animais tomando água, as pessoas tomando água, as crianças, as mulheres, todo mundo feliz, oh, grande Moisés, profeta maravilhoso do Senhor, deu água de novo da rocha para nós, todo mundo alegre, irmão, todo mundo feliz, o problema acabou, a bagunça acabou, a contenda se terminou, tudo terminou, mas o Moisés estava com um problema. Ele alcançou sucesso sem obediência. E isso para Deus é um grande problema. Sucesso sem obediência para Deus é um problema, irmão. Para os homens estava tudo ok, o Moisés era o melhor, era o cara, mas para Deus não. Agora leia comigo, na mesma hora o Senhor já fez, 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão, o que Deus falou? Porquanto não crestes em quem? Porque desobediência é duvidar de Deus. Não crer é duvidar. Para Deus, quando você desobedece, você não está acreditando em quem Ele é, no caráter dele. E esse foi o erro do Moisés. Deus está dizendo, Moisés, você me desobedeceu, você não acreditou em mim. Desobedecer para Deus é o mesmo que não acreditar. Eu estou dizendo que eu não acredito nele. Não acredito no caráter, no que ele é e no que ele está fazendo. Então Deus não falou, você me desobedeceu. Deus disse, você não acreditou. Agora continue. Porquanto não me creste a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho o quê? Dado. E assim eles não entraram na terra. Por quê? Para Deus a obediência tem que vir antes do sucesso. 1 Samuel 15, vamos para frente, vou te mostrar outro caso. Também para você ver como Deus se importa com a sua obediência. E você vai ter que começar a prestar atenção nisso, que a obediência para Deus é mais importante do que o seu sucesso. Você ser uma pessoa obediente. E muitas vezes Deus vai nos escolher pela obediência. Não vai escolher porque você é o melhor, porque você é o mais inteligente, o mais capaz. Mas vai escolher pela obediência, o quanto você é obediente a Ele. Ele vai te escolher nesse ponto. Vamos lá? E muitas vezes Ele vai testar a sua obediência, com coisas que Ele vai te pedir. Pastor, mas acontece comigo coisas que não acontecem com outras pessoas. É porque lá na frente Deus vai fazer na sua vida o que Ele não vai fazer na vida dos outros. Se acontece com você coisas que não acontecem com os outros, fica na paz. É porque você também vai viver coisas que os outros não vão viver. Amém? Vai, se acontece. Eu me lembro quando chegou o dia de eu ir para cá sem a minha esposa, eu pensei, nossa, nunca vi isso acontecer com ninguém, só o missionário Alcides um dia. Foi para Porto Alegre sem a família dele que ficou no Alegrete. Quem é que lembra do nosso missionário? Só que às vezes são testes para testar a sua obediência. São testes que vão testar a sua obediência. Vamos lá? Todos acharam? 1 Samuel capítulo 15. E às vezes estão acontecendo coisas com você. É Deus testando a sua obediência. De acordo com o seu nível de fé, vai ser o teste que você vai passar. Então, seja obediente a Deus, porque para Ele a obediência é mais importante que o seu sucesso. Nós vamos falar sobre um rei chamado Saul. Você já deve ter ouvido falar do Saul. Quem era o Saul, irmão? Nunca esqueça que eu vou te dizer. O povo pediu um rei. Tudo bem. Deus queria ser o rei, ok. Mas Deus escolheu Saul. Porque foi Deus que mandou o profeta ungir Saul. E o profeta foi lá, dirigido por quem? Por Deus. E ungiu Saul. O povo escolheu, olha, nós queremos um rei. Aí Deus, então tá bom, vocês querem, eu vou dar um para vocês. Deu Saul. E Deus ungiu Saul, Saul foi escolhido por Deus. Está lá, foi escolhido por Deus, o Saul, porque o povo queria ter um rei. Quem era o Saul? Era inteligente, era um cara habilidoso, se mostrou com o tempo um grande guerreiro, virou um grande rei, começou a fazer conquistas, vencer exército. Ele era humilde. No início ele até dizia, puxa, quem sou eu? Olha minha casa lá, olha quem é o meu pai, de que família eu sou pequeno. Ele viu que a responsabilidade seria grande, ele jamais imaginou que seria
o primeiro rei que honra de ser o primeiro rei de Israel. Só que por que ele perde o reinado? Ele teve sucesso. Ele foi lá e destruiu uma boa parte dos amalequitas. Ele teve grande sucesso. Só que Deus disse: eu não quero o seu sucesso. Eu quero a sua obediência. E ele vai falar para Deus: Deus, mas eu poupei as ovelhas até para oferecer para o Senhor um sacrifício. Para oferecer para o Senhor um sacrifício com essas ovelhas. Deus vai dizer para ele que Deus prefere obediência do que sacrifício. Vamos lá? Então você tem que aprender a ser servo, ser obediente, esquecer do que você acha, o que você pensa, o que você concorda ou discorda. É obediência. 1 Samuel 15, porque nem sempre a gente vai concordar com tudo que Deus faz, mas você tem que ser obediente. Aí diz aqui o versículo 1, vamos lá? Então disse Samuel a Saul, o que ele falou? Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo e sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Olha o que Deus falou. Você pode até pegar uma caneta para anotar, que Deus vai falar até os detalhes para ele. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito, na época lá do povo passando lá no deserto. Vai, pois, agora e fere a Amaleque. Pega uma caneta e sublinha isso aí. O que Deus falou para ele? E destrói. O que é para destruir, queridos? Totalmente tudo o que tiver. Não importa o que seja, tudo é tudo, irmão. Tudo é qualquer coisa que tiver lá. Agora continue. E não perdoes. Ou seja, não é para perdoar, porque o inimigo na batalha vai rogar: não me mata, por favor. Tal. Não perdoe. Porém matarás desde o homem até quem? Até a mulher, não é para deixar ninguém. Desde os meninos, ou seja, o jovenzinho até quem? Ah, um bebê, pastor, que crueldade. Pois era, alguma coisa lá. Desde os bois até as ovelhas. Deus disse: é todos animais, não importa qual seja. Nem que seja animal bom para cria, seja animal bom para alimentação, para o saque, não importa, você vai destruir. E desde os camelos, ou seja, aquilo que pode fazer transporte para eles. Transportar até os jumentos, ou seja, para acabar com tudo, Saul. Agora observa o que Saul vai fazer, versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Ávila até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, diz a Bíblia. E tomou vivo, quem é que ele tomou vivo? Agag. Primeiro erro que ele já cometeu. Deus mandou matar todos, ele já deixou o rei dos amalequitas. Porém a todo o povo ele destruiu o fio da espada. Saul e o povo, o que eles fizeram? Mas Deus falou: não perdoe. Você leu isso comigo. Perdoaram Agag o melhor das ovelhas e das vacas, e os da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível, o que eles fizeram? Destruíram totalmente. Agora, lê o versículo 10, o que vai acontecer? Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, o que Deus falou? Arrependo-me de haver posto Saul como quem? Quem é que botou ele como rei? Foi Deus. Deus pode ter se arrependido. Deus está dizendo: eu me arrependo. Por quê? Olha o que Deus vai falar. Porque ele deixou de me seguir. Ou seja, ele deixou de ser obediente. Deixou de me obedecer. E não executou as minhas palavras. Ou seja, ele está fazendo do jeito que ele pensa, como ele acha que deve ser feito. Então Samuel se contristou a toda a noite e clamou ao Senhor. E diz aqui o versículo de número 12. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou a Samuel dizendo. E anunciou-se a Samuel: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que ele levantou para si. O que ele levantou? Ou seja, ele começou a ter tanto sucesso que ele ficou orgulhoso, que ele fez como se fosse uma estátua dele. Algo que representava ele, as vitórias, o grande rei que ele estava se tornando, começou a ficar orgulhoso. Montou um colunão. Irmãos, você sabe, quando a gente começa a desobedecer, ficar rebelde, eu penso, eu acho, eu não concordo, eu acho que tinha que ser assim, é porque a gente está ficando orgulhoso. Porque quando a gente é humilde e é servo, a gente obedece sem questionar. Aí diz mais: ele levantou uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Agora olha o que Saul vai dizer, todo mundo junto. O que ele disse? Executei a palavra de quem? Olha como a gente vai ficando orgulhoso. Ah, pastor, não sabe como eu sirvo a Deus. Eu sou o melhor servo de Deus que tem. Eu estou na igreja há anos, a gente começa a ficar orgulhoso. Está fazendo tudo errado, mas acha que está agradando a quem? Às vezes a gente está ficando assim, não percebe, está fazendo tudo errado, mas acha que está agradando a Deus. Está fazendo tudo errado, mas acha que é o melhor obreiro, é o melhor membro da igreja, mas você não está percebendo que você está desobedecendo ao Senhor do jeito que você está andando. Agora continue comigo. E diz mais aqui então: eu executei a palavra de quem? Do Senhor. Então disse Samuel, olha o que Samuel vai dizer para ele: mas que balido de ovelhas é este que nos meus ouvidos, e mugido de vacas que eu ouço? E disse Saul:
De Amaleque as trouxeram, porque o povo, botou a culpa no povo, né? Perdoou as melhores ovelhas e as vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. E o resto, porém, temos destruído como? Totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e eu te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse, o que ele disse? Fala, agora preste atenção que eu vou falar para você. Irmão, Deus quer a sua obediência 100%. Deus viu o que o profeta não tinha visto. E Deus começou a revelar para o profeta tudo que o profeta não tinha visto, porque o profeta não foi à batalha, o profeta não sabia que ele tinha poupado as ovelhas e tinha poupado os animais. Mas Deus naquela noite começou a falar com o profeta e revelar tudo o que tinha acontecido. Não esqueça que eu vou te falar. Você quer ser escolhido por Deus? Obedeça quando ninguém vê você. Cumpra o que Deus mandou você fazer. E Deus normalmente não vai mandar diretamente, Ele vai usar alguém para falar isso para você. Ele vai usar alguém para te dizer que você tem que fazer isso. Cumpra o que mandaram você fazer, mesmo que ninguém esteja vendo você e mesmo que ninguém esteja por perto. Porque Deus consegue ver, diga para o irmão do lado, o que o pastor não viu. E às vezes a pessoa diz assim, por que Deus não me chama, Deus não me escolhe, Deus... Porque Deus está vendo o que as pessoas não estão. Seja 100% obediente. Porque Deus vai cuidar muito de você. Não apenas quando você está na igreja, mas quando você está fora da igreja. Quando você está longe, quando você está na sua casa, quando você está no seu trabalho. Quando você está vindo para a igreja, Deus vai prestar muita atenção como que você vem e o que você vem falando pelo caminho quando você está vindo. Deus vai observar muito você. E para Deus não adianta você ter sucesso se você não tem o quê? Obediência. Para Deus é muito importante você ser obediente. Se você for obediente, no meio da multidão, Deus pode escolher você. Deus pode chamar você, por quê? Porque Ele viu que você é o quê? É obediente. Às vezes você não é o melhor. Às vezes você não é o mais capacitado. Saul tinha tudo para ser o grande rei, mas ele começou a se tornar um desobediente. Aí Deus vai lá, e você vai observar que Deus vai falar para Saul uma coisa muito forte que Deus vai falar. Deus vai dizer, Saul, eu escolhi um melhor do que tu. Eu acho que isso deve ser o mais triste do Saul ter ouvido. Não é nem ouvir que Deus vai rejeitar isso, mas que Deus escolheu um melhor do que ele. Por quê? Que o Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era obediente. Não é porque ele era perfeito, não é porque ele não errava. Porque o Davi errou e você sabe que ele cometeu um erro grave, ele adulterou. E não só adulterou, ele planejou a morte do marido daquela mulher. Ele não era perfeito. Mas por que ele era segundo o coração de Deus? Porque Deus gosta de pessoas obedientes. E se você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus, você vai ter que ser o quê? Davi era obediente. Quem está entendendo? Para Deus a obediência tem que vir antes do sucesso. Porque Deus pode me dar o sucesso se eu for obediente. Agora continue, porque o Samuel vai falar com ele o que Deus disse aquela noite. 17. E disse Samuel, porventura... Olha só como é que Samuel vai começar. Sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor não te ungiu rei sobre Israel? Então Deus está falando, olha, te coloquei lá, você não era nada. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, olha o que Deus falou, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, peleja contra eles até os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor antes? Olha o que o profeta vai dizer, você voaste. Ao dispor de fizeste que era mal aos olhos do Senhor, ou seja, começou a se preocupar só com o que ele ia ganhar e não com eu quero servir. Você tem que tomar cuidado com isso, que às vezes a gente começa a ficar muito preocupado com o que eu vou ganhar e você tem que estar preocupado com como eu posso servir. Esse tem que ser o mais importante, não o que eu vou ganhar, mas ser importante servir. Aí diz no 20, então disse Saul a Samuel, antes eu dei ouvido à voz do Senhor. Quando a pessoa começa a ficar rebelde, não adianta, ela vai desobedecer o profeta, vai bater boca com o profeta, porque você está ficando desobediente. Aí diz aqui, eu caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei Amalequita, e os Amalequitas destruí totalmente. Aí começa a bater boca e se justificar. Quando a pessoa fica desobediente, começa a bater boca com o pastor, com a esposa do pastor, com os outros. A pessoa começa a bater boca com todo mundo, não ouve mais ninguém, acha uma justificativa. E olha o que diz 21. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer a quem? Deus vai falar muito importante a lição, teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel diz, vamos lá, todo mundo no 22.
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e o que, queridos? Agora Deus vai falar para ele, não importa o que tu faz para mim, o mais importante é que você me obedeça. Agora olha o que Deus diz em sacrifício, como? O que é o prazer de Deus? Em que se obedeça a palavra de quem? Para Deus é mais importante sua obediência do que qualquer coisa que você ofereça. Eis que o obedecer é melhor do que o que, queridos? Sacrificar. E o atender, ou seja, eu vou fazer o que Deus falou para mim fazer, vou atender o pedido do Senhor, o que Ele mandou. É melhor do que a gordura de carneiros. Agora Deus vai falar com ele sobre o que está no coração dele, que é rebelião. Porque a rebelião é como o pecado do quê? E os feiticeiros, Apocalipse 21:8, não vão entrar no céu. E o porfiar, o que é o porfiar? É esse bater boca, você ficar discutindo, você não admitir que está errado, não baixar a cabeça quando Deus usa alguém que tem mais autoridade que você para falar com você. Você fica discutindo, não baixa a cabeça. Por quê? Porque você é um rebelde. É isso que tem no seu coração, você não obedece. Você pode estar aqui servindo, mas você não está agradando a Deus. Agora continue. E o porfiar é como iniquidade. Os iníquos vão entrar no céu? Não. E como idolatria, os idólatras vão entrar no céu? Não, irmão, seja obediente, é isso que Deus quer. Não importa o que você faça, você pode fazer bem o que você faz, mas Deus quer obediência, antes de qualquer coisa que você faça para Ele. Amém? Aí ele diz, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para que você não seja rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, eu tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque eu temi o povo, dei ouvido sua voz. Agora eu te rogo, perdoa o meu pecado, volta comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul, eu não tornarei contigo, porquanto você rejeitou a palavra. E ele te rejeitou para que não sejas rei. E virando Samuel para se ir, olha, quando você fica rebelde, você começa a fazer coisas que ninguém imagina, né? Ele pegou pela borda da capa do profeta, e o que ele fez? Ou seja, agora ele perdeu completamente o temor. Rasgou a capa do profeta. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado ao teu próximo. Isso aqui é muito forte. Com quem é o teu próximo? Não ouvi. O que é isso? Irmão, acho que é a pior coisa da vida que a gente pode ouvir. Amém? O teu próximo que vai assumir o reino vai ser muito melhor do que quem? Por que ele vai ser melhor? Não é que ele tem mais qualidade que o Saul, não é que ele é mais inteligente, não é que ele seria um guerreiro melhor. Nada disso. Só no sentido de ele será obediente. E é verdade. O Davi se tornou um homem segundo o coração de quem? Por que, pastor? Obediência. Para Deus, a obediência vale mais que o sucesso. E Deus disse, olha, você perdeu o reino. Não tem mais. Deus está decidido. E Deus volta atrás quando ele decide? Não. Você vê 3 pessoas, Arão e Moisés, pessoas de Deus. Por que não entraram na terra? Por uma desobediência. Você vê o Saul, ele tinha tudo para ser um grande rei, para escrever uma grande história, para ir longe no reinado, porque ele tinha vigor, ele viveu ainda mais alguns anos, ele tinha vida pela frente, ele tinha inteligência, talvez ele tinha planos, sonhos para o reino, tinha tantas coisas. Mas por que ele perdeu? Desobediência. Então não esqueça o que eu vou te falar. Você vai ser tentado a desobedecer. E o mais importante para Deus, do que tudo que você fizer para Ele, é você ser obediente. Se você quer Deus com você, em tudo que você for fazer, seja 100% obediente. Não importa se você não está entendendo, não importa se você não compreendeu por que Deus está mandando você fazer aquilo, por que Deus está deixando você passar por isso, por que Deus está fazendo tal coisa, tal outra, tal outra. Nunca reclame. Nem pelo caminho, nem dentro da sua casa. Não seja um murmurador, seja obediente. Porque para Deus a obediência vale mais do que o sucesso. Se você não obedecer, você vai correr o risco de ser rejeitado pelo Senhor. Você vai ser uma pessoa que vai estar dentro da igreja, mas não vai ter tanto sucesso como poderia, não vai sentir a presença de Deus como gostaria, e às vezes no último dia, a porta pode se fechar. Seja obediente. Para Deus, a sua obediência vale muito mais do que qualquer sucesso que você possa obter. Você quer alcançar, Deus quer que você alcance, mas nunca esqueça. Alcance o que você tiver que alcançar nessa vida, mas alcance por ser obediente e não usando de outros meios. Vamos ficar de pé. Olá amigos, tudo bom? Você está acompanhando esse vídeo no meu canal, aqui é o Pastor Luiz. Olha, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para você receber mais mensagens, compartilhe com alguém, deixe o seu like nessa mensagem para que o YouTube entenda que ela foi boa e também passe ela para outras pessoas. Muito obrigado por estar aí no canal, que Deus te abençoe em nome de Jesus, um forte abraço.